Bom dia. Bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. Quem aqui comeu bolo lá fora? Meu, ó, bastante gente, hein? Tinha bolo de vó lá, vocês sabiam disso? Hã? Cadê a avó? A avó tá ali, ó. A hora que eu comi o bolo, eu soube que era bolo de vó, eu não experimentei só o sabor do bolo, né? Experimentei algo diferente, assim, pude recordar até da minha vovó também, então foi muito bom. E para fazer um bolo gostoso, o que a gente precisa? Fala para mim. Ingredientes? Ovos, que mais? Farinha. Leite. Nescau. Ó, alguém falou algo interessante. Paciência, que mais? Afeto. Maravilha. Oi? Conhecimento. Ó, esse aí foi graduado, hein? Receita. Perfeito. Olha que interessante. Cheguei onde eu queria agora. Conhecimento e receita. Eu poderia considerar que a receita é um método? Ou para fazer o bolo, a vovó fez o bolo, é só jogar as coisas lá de qualquer jeito e vai sair um bolo bonito no final. Tem que ter um método, não tem? Um passo a passo para fazer aquilo? Exatamente. Então eu compreendo que o conhecimento e o método, eles são importantes na vida. Sim ou não? Sim. Perfeito. Mas eu me perguntei, será que o conhecimento de fazer um bolo, eu saber fazer um bolo, ou talvez eu aprender português, matemática, esses conhecimentos comuns que nos ajudam a viver, né, aqui na Terra, será que eles são suficientes para nos trazer alegria, para nos fazer evoluir enquanto seres humanos? Sim ou não? Não? Eu compreendo que não também. E quais são esses conhecimentos, né? Então, existem conhecimentos que nos ajudam a ser melhores, a evoluir, que nos ajudam, nos impulsionam mesmo, né? Nos ajudam a nos aproximar de Deus. E esses são os conhecimentos que a gente chama de transcendentes. A principal força desses conhecimentos transcendentes é essa de nos impulsionar a sermos melhores e de nos ajudar também a colaborar com o outro, para que o outro também seja melhor. E esses conhecimentos a gente aprende aqui na Fundação Logosófica, né? Então a gente vem para cá para estudar esse conhecimento transcendente que nos ajuda, né? É um conhecimento que, diferente daquele que é voltado para fora, ele é voltado para dentro. A gente comprova as verdades desses conhecimentos aplicando eles na nossa própria vida. E a Fundação Logosófica, como a Graciele disse, né, é uma escola de aperfeiçoamento, de adiantamento mental. Então nós temos vários setores. O setor das crianças, infantil, o setor de adolescentes, que são os belos aqui, jovens que vão apresentar para a gente hoje, e a gente tem o setor de adultos, né, que são os estudantes regulares, e dentro desse setor de adultos, né, tem o juvenil ali, que são aqueles que passaram dos adolescentes, né, mas ainda são jovens e estão estudando logosofia. E então, quero aproveitar, pedir para os adolescentes, todos do setor, que se levantem para que todos possam conhecer. Alguns aí são ex-alunos do colégio também, do Colégio Logosófico. Eu falo que os jovens embelezam a vida, né? É muito bom mesmo a gente olhar para eles. E o setor é dirigido por um conjunto de docentes. Queria pedir que os docentes também se levantassem para que todos possam conhecer. Maravilha. E olha só, nesse ano de 2025, nós participamos em Belo Horizonte de um encontro de adolescentes, um encontro nacional, que reuniu cerca de 400 adolescentes e mais 130 docentes. Só para vocês verem aí, ó, os jovens aí tinham acabado de chegar lá em Belo Horizonte, e tiramos uma foto, estávamos todos muito felizes e estimulados aí para o nosso encontro de adolescentes. E hoje a gente trouxe para cá o quê? Os resultados do estudo. Então, os jovens eles puderam estudar ao longo do ano o tema do encontro, que foi unindo afeto e conhecimento para cumprir os fins da existência, estudaram, experimentaram, puderam trocar as experiências e o conhecimento com os outros adolescentes do Brasil, e hoje a gente vai trazer para vocês aqui o resultado desse estudo. Ok? Estão prontos? Então presta bastante atenção, que eu tenho certeza que vai enriquecer a vida. Eu quero chamar aqui para começar a Nina, trazer para nós um pouco do que ela tem aprendido em casa, né? O afeto, o conhecimento com os pais. Seja bem-vinda. Oi, gente.
Então, quando eu comecei a me preparar, eu tive dificuldade a achar um tema que rendesse muito assunto. Então, eu resolvi parar e reparar acontecimentos do meu dia a dia, coisas que muitas vezes passam despercebidas, mas se a gente for parar para olhar, tem muito a nos ensinar. Ultimamente, eu tenho percebido como o afeto e o conhecimento andam juntos na nossa vida, nas coisas mais simples. Eu passei a sentir isso nas correções que meus pais fazem, ou melhor, os pais em geral. É normal não gostar de ser corrigido ou se sentir com raiva da pessoa que está te corrigindo. Mas um dia eu tentei olhar de perto e entender o lado dos meus pais e percebi que era uma forma deles transferirem o amor e o conhecimento deles para mim. De certa forma, eles estão transferindo para a gente um pedacinho do próprio conhecimento, para que nossa mente se fortaleça e possamos evoluir sem passar por cada erro que eles passaram. Cada conselho, cada correção é uma maneira de demonstrar o afeto que eles têm por nós. Não é só ensinar o que é certo ou errado, é mostrar que eles se importam e que querem nosso crescimento, que querem que a gente viva de forma mais consciente. Pensando de um lado mais profundo, a correção é uma ponte entre o que eles viveram e o que a gente ainda vai viver. É um convite para refletir sobre as nossas atitudes, compreender melhor nossas escolhas e aprimorar nossa mente, nossa percepção e nosso entendimento sobre a vida. Aprender com amor é aceitar que o conhecimento dos outros, quando vem com afeto, é um guia silencioso para que a gente cresça, evolua e se torne mais consciente de si mesmo e do mundo ao nosso redor. Fui ajudada, como lhe disse, pelos conselhos de meus pais, em particular pelos de minha mãe, com cujo exemplo eu havia aprendido muito. Devo, em grande parte, à influência dela, o haver podido emendar os erros que a inexperiência não me permitiu evitar a tempo, pois com frequência esses conselhos brotavam em meio às minhas vacilações, assinalando-me o percurso de um caminho justo e honrado. Eliseu, você também viveu uma experiência com a sua família, não foi? Uma das experiências que tive relacionado ao conhecimento e ao afeto aconteceu há algumas semanas. Na escola haveria um evento que se chama Semana da Família Rural. E neste evento eu me propus a ser um dos monitores. Mas infelizmente, como eu tinha quebrado um dedo do pé, eu não pude participar. Quando meus pais me disseram que eu não ia participar desse evento por conta de um dedo do pé quebrado, fiquei com muita raiva. E ao mesmo tempo fiquei triste por não conseguir realizar esse compromisso que eu tinha feito com as outras pessoas. No dia seguinte, quando acordei, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Pegar o celular e mandar mensagem para minha mãe, perguntando de como estava o evento. A gente conversando como estava o evento. Eu falei, mãe, se eu ficar mais um tempo em casa, eu vou ficar louco. Mas minha mãe falou uma frase que me fez refletir muito. Foi filho, você vive o dia que deseja. E a partir desse momento eu fiquei pensando sobre essa frase e acabei lembrando de um dos ensinamentos do Gonzales Pecote. Efetue a classificação de pensamentos que a princípio você consiga fazer. Já não será difícil proceder à sua seleção, que se realizará de plena conformidade com os propósitos de bem que tenham sido traçados. É com a imprescindível assistência do conhecimento logosófico. A seleção deverá ser seguida por uma superação constante de tais pensamentos. Foi então que eu comecei a perceber os pensamentos que estavam passando na minha mente e eu não estava analisando o que estava acontecendo em minha volta. Que o meu pai e minha mãe estavam fazendo tudo de esforço possível para me melhorar logo, como cancelar uma viagem só para conseguir eu melhorar o dedo e
Meu pai buscava e levava eu para o ponto de ônibus todos os dias. Agora vamos ouvir a Clara, que vai nos relatar experiências vividas com uma amiga. Eu tenho uma amiga muito especial, que eu conheço desde quando a gente tinha 2 anos. E com o passar do tempo, ela foi mudando bastante. A gente foi crescendo, isso é normal. Porém, ela começou a ter atitudes que desagradavam muito, não só a mim, mas todos à sua volta. E ao invés de me afastar completamente dela e deixar que ela tivesse esse comportamento desagradável, eu comecei a conversar com ela, tentando dar conselhos para que ela melhorasse a sua conduta e se tornasse uma pessoa melhor. E eu confesso que, de primeira, ela não quis ser ajudada, ela não queria ouvir os conselhos. Mas quando ela entendeu que precisava melhorar, ela começou a me pedir mais conselhos. Hoje ela ainda é uma amiga muito especial para mim, e eu sinto que se eu não tivesse ajudado ela, a gente não seria mais amiga hoje. Eu vou ler um ensinamento para vocês. O ser possui uma vida que deve viver, e dele depende que seja conscientemente ou não. Depende dele que essa vida seja entregue ao acaso ou que seja conduzida inteligentemente para a maior de todas as metas, a perfeição. Perfeição significa algo mais. É o melhoramento gradual que o ser vai alcançando de suas condições. A partir desse ensinamento, eu pude concluir que a força do afeto me fez ajudar essa amiga. E eu sinto que eu cumpri meu dever como ser humano, o de servir à humanidade. Conversando e dando conselhos, lhe ajudei a se tornar uma pessoa melhor e mostrei que se todos cumpríssemos nosso dever, a humanidade seria um lugar muito melhor para viver e conviver. Felipe, me parece que você também tem algo para nos dizer sobre a amizade, né? Bom dia. Certa vez eu li um ensinamento. Trate bem seus amigos. Para isso você necessitará de paciência e tolerância. Estime-os com sinceridade, demonstrando de diversas maneiras. Depois que eu li, eu comecei a pensar sobre esse ensinamento, né? E eu pensei, por que tem pessoas que não valorizam as amizades delas? E eu concluí que, para mim, as minhas amizades são uma das coisas mais importantes na minha vida, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor, eles melhoram o meu dia e me ajudam muito. Depois disso, eu continuei pensando. Aí eu lembrei de muitos momentos bons que eu tive com eles e começou a bater uma nostalgia, né? De lembrar de tudo isso. Aí eu comecei a refletir sobre uma outra coisa, que é o seguinte, é sobre o tempo. Como o tempo passa rápido e a gente não valoriza ele. Aí tem outro ensinamento, que eu acho que apareceu aí, que é aprenda a aproveitar o tempo, cujo valor é tanto mais estimável quanto mais compreende sua importância na vida. Depois de ler esse ensinamento, eu li umas 3, 4 vezes e fiquei pensando, o tempo ele passa muito rápido e normalmente a gente esquece de aproveitar o suficiente. Às vezes a gente fica pensando como que vai ser, se vai dar tudo certo e não aproveita o momento em si. E eu acho que é muito importante a gente aproveitar, porque senão quando a gente vê, a gente já está muito velho e e queria fazer muita coisa que a gente não conseguiu. Agora a Júlia vai nos falar sobre algo que ela teve com um familiar dela. Bom, desde o início do ano, eu estava me desentendendo muito com um familiar meu, por falta de comunicação e afeto. E isso foi criando uma barreira de desentendimento entre a nossa relação. Foi quando eu entrei em contato com o tema do setor, unindo o afeto e o conhecimento para alcançarmos os fins da nossa existência.
depois de refletir bastante, eu decidi sentar e conversar com esse meu familiar e resolver tudo que estava pendente entre nós dois. E, sinceramente, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. E eu experimentei na minha vida o quanto o afeto, unido com o conhecimento, é importante e fundamental na nossa vida cotidiana, e o quanto a logosofia nos ensina e nos permite compartilhar nosso conhecimento com o próximo. O ensinamento a seguir fala sobre o quanto isso é necessário. A posse de um conhecimento base é a posse de um poder. O simples fato de saber que se pode manejar os próprios pensamentos e dominá-lo constitui um poder, o que permite ao ser chamar-se dono consciente de tudo, o que experimenta, bem como de suas ações e de sua vontade. Hoje, eu e esse familiar buscamos agir com muito mais afeto e estamos vivendo de uma forma muito mais harmoniosa e leve. Bom, agora o Rudá vai nos contar um pouco sobre o cultivo do afeto com a sua irmã mais nova. O afeto é uma força viva e criadora. Ele não é apenas uma emoção, mas uma energia que move o ser humano ao bem. Quando nasce de pensamentos elevados e conscientes, o afeto constrói, aproxima e ilumina as relações humanas. Eu estava voltando de um compromisso, em um dia difícil, cheio de preocupações com a escola e questões pessoais, quando minha irmã mais nova me ligou só para saber como eu estava. Na hora eu lhe respondi sem pensar, porém, depois percebi que havia afeto e sinceridade no gesto dela. Naquele momento, me lembrei do que havia estudado aqui no setor da logosofia. E como a força do afeto atua. Essa força não é apenas uma emoção passageira, é construtiva e fortalece vínculos, inspira confiança e abre um espaço para a superação das dificuldades. A partir daí, tentei trabalhar mais esse afeto no meu dia a dia, mesmo em gestos simples, seja com minha irmã ou com as pessoas ao meu redor. Descobri que o afeto, quando nasce da consciência, é capaz de gerar harmonia, não apenas em quem o recebe, mas também em quem o doa. Luma, você também viveu algo no ambiente escolar, não é? Certo dia, alguns meninos mais novos da minha escola fizeram bagunça no banheiro. Eu estava na sala de aula e a coordenadora entrou para falar sobre o ocorrido. Ela comentou sobre o desrespeito com as pessoas da limpeza, que deveríamos ter compaixão por eles. Enquanto ela falava, ela se emocionou e eu também, porque ela pensou sobre a mãe dela, que também trabalhou com limpeza de escolas, e ela ficou, nossa, se isso acontecesse com a minha mãe. Ao escutá-la, fui sentindo dentro de mim a mesma tristeza que ela, e até me senti vergonha do que aqueles meninos tinham feito. Quando ela acabou de falar, saiu da sala emocionada, e eu resolvi ir atrás e dar um abraço. Compadeci de tudo aquilo que ela falou, e quando abracei-a, eu senti um pouco dessa sua emoção. Compadeci de tudo aquilo que ela falou, então ela sentiu isso através do meu abraço. Fazendo algo considerado simples por muitos, eu consegui transparecer para ela o que eu sinto de respeito aos colaboradores e até mesmo a ela. Tenho aprendido com o Pecote que o respeito é essencial para a convivência humana. A logosofia ensina, por isso, que uma das bases em que se deve apoiar a moral humana é o respeito que cada um deve a si mesmo e aos demais. Havendo respeito, há harmonia, há amor e há tudo. Quando se destrói o respeito, tudo mais se quebra com ele. Assim, vemos em todas as partes do mundo, e a isso obedecem, mais que a tudo, as tragédias que a maior parte da humanidade sofre. Ao cultivar esse respeito a mim mesma e aos demais, eu utilizo do afeto e do conhecimento que adquiro frequentemente aqui na logosofia para alcançar os fins da minha existência. A Ana Clara viveu algo interessante, que acontece bastante na vida de muitas pessoas aqui, então vem cá, Ana, conte pra gente. Oi, gente! Nos dias anteriores à viagem do encontro nacional, a minha mãe me aconselhou a organizar com antecedência a minha mala. Como eu estava em semana de provas, tinha muitas coisas para fazer, eu resolvi deixar para depois.
No dia da viagem, eu estava organizando minha mala e precisava pegar minha carteira, que sempre ficava na minha mochila. Só que quando eu fui procurar, eu não encontrava em lugar nenhum. Eu me perguntei por muito tempo onde eu tinha deixado, até que eu cheguei à conclusão que eu tinha deixado no pátio da escola no dia anterior. Minha mãe me levou até lá, se atrasando para os compromissos que ela tinha naquela manhã. Depois de procurar bastante, finalmente encontrei a carteira e percebi o estresse e o desespero que essa situação me causou. No caminho para o aeroporto, a minha mãe conversou comigo, me fez refletir sobre como a falta de organização vinha sendo constante na minha rotina e como isso vinha me atrapalhando. Ela me explicou que a gente deve organizar as nossas prioridades. É como um malabarista, que equilibra vários pratos ao mesmo tempo. Devo ir trabalhando em um de cada vez até conseguir equilibrar todos ao mesmo tempo. Mas esse trabalho requer muita prática e paciência, pois às vezes algum prato pode cair. Assim como a dificuldade de equilibrar todas as nossas tarefas diárias. Mas com essa prática que aprendemos a ser mais organizados e a equilibrar essa rotina. Com essa experiência que eu vivi, eu percebi que ao compartilhar seus conhecimentos, a minha mãe atuou com afeto. Assim como todas as vezes que meus pais me corrigiram e me aconselharam para colaborar com a minha evolução. Nada é possível construir no bem, se não pusermos no empreendimento algo da nossa própria vida. Esse algo deve estar representado pelo que mais calor dá a essa vida, que é o afeto a tudo quanto existe na criação, e em especial aos semelhantes que afinam com os nossos pensamentos e sentimentos. Vanessa, compartilhe com os nossos convidados o que representou sua participação para o Encontro Nacional de Adolescentes em BH e as experiências que você viveu com sua família. Há pouco tempo eu fui para o encontro de adolescentes do setor logosófico. E lá eu tive uma experiência muito interessante, que a gente tinha um mural do afeto. Isso me marcou muito, que consistia numa parede que tinha vários envelopes e lá tinha o nome de cada adolescente. E durante o final de semana a gente poderia trocar mensagens, elogios ou só palavras de carinho mesmo. E aquilo me emocionou muito porque era uma coisa tão simples, mas que gerou um sentimento muito bom entre todos os adolescentes. E até hoje eu me pego lendo as cartinhas que eu recebi. E foi com isso que eu percebi que os pequenos gestos, assim, eles podem mudar a vida de alguém. Por exemplo, um sorriso na rua, um bom dia pro atendente do supermercado, isso muda a vida de alguém. E depois dessa experiência, eu vivi uma experiência muito marcante com os meus avós. A minha mãe, ela fez uma viagem e como eu moro na mesma rua que os meus avós, eles ficaram responsáveis por cuidar de mim e da minha irmã. E durante esse tempo, eu fui percebendo como as pequenas coisas podem marcar muito na nossa vida. Então, o meu avô, ele me levava para todos os lugares. Era o meu Uber particular. Ele me levava para a escola, para o inglês, para os aniversários. E a minha avó, já por sua parte, ela sempre fazia o almoço. E, assim, sempre perguntava o que eu gostava, o que a gente ia querer comer, como tinha sido o meu dia. E foram coisas simples assim, mas muito especiais para mim, porque a gente teve a chance de rir, de passar mais tempo juntos, de lembrar da minha infância, e eu comecei a olhar para eles com muito mais admiração e amor. E eu acho que o que mais me tocou foi perceber que a gente não precisa fazer coisas grandiosas para demonstrar o nosso carinho por alguém. E depois desse encontro de BH, eu consegui valorizar muito mais o tempo que eu passei com os meus avós. E às vezes a gente convive todos os dias com as pessoas que a gente ama, mas a gente não para dizer um eu te amo. Então eu até falo pra vocês, se vocês têm alguma pessoa que você ama muito, mas esquece de falar, então chega em casa, fala o quanto você ama essa pessoa, dá um abraço. Então, já fazendo minha parte, eu amo muito meu avô e minha avó, eles são a minha vida. Então, façam isso na vida de vocês, com as pessoas que vocês amam. Ensinamento. Deter por um instante, pois o pensamento naqueles que nos proporcionam um bem maior é render-lhes uma justa homenagem, da qual a alma jamais se arrepende. Especialmente porque nesses instantes a própria vida parece adquirir outro conteúdo, e o ser, como se fosse uma força titânica, sublime e cheia de ternura, o impulsionasse.
sempre disposto a ser mais bondoso e melhor. Por acaso, na circunstância de tributar essa homenagem de gratidão, não se experimenta uma nova aventura, ao sentir que o fato revivido forma parte da própria vida? Obrigada! Gostaram? Sim. Pode começar de novo, né? Brilharam. Parabéns para vocês. Bom, as experiências são muito simples, né? No entanto, elas estão muito à tona com a realidade dos adolescentes, né? É muito bom a gente ouvir os adolescentes, tanto que é grande eles estudarem esses temas, viver o que eles relataram aqui. É muito, muito bonito mesmo. E também a gente pode recordar dos adolescentes que fomos, né? Então, assim, nossa, eu fico pensando naquele adolescente, fala, realmente, a gratidão, ela brota, assim, de dentro da gente, né? Bom, o setor de adolescentes, ele está sempre aberto, tá, para receber novos adolescentes, então todos aqui que conhecem adolescentes, podem nos procurar se tiverem interesse em saber mais, em participar desse movimento, né? As atividades são muito alegres, muito estimulantes mesmo. E para os adultos também, como eu falei, a Fundação tem o estudo regular de adultos, é só procurar também, a gente está aqui para esclarecer, tem vários aí com crachás, é só procurar um de nós para a gente poder dar mais informações, certinho? Ao dar a conhecer seus ensinamentos, a logosofia deixa claro que existe uma imensidão desconhecida para o homem, na qual ele deve penetrar. Dá a conhecer, além disso, que enquanto se interna nessa imensidão, que é a sabedoria, isto é, enquanto aprende, pode também ensinar. Porque a arte de ensinar consiste em começar ensinando primeiro a si mesmo. Ou, dito de outro modo, enquanto por um lado o ser aprende, por outro, aplica esse conhecimento a si mesmo e, ensinando a si mesmo, saberá depois como ensinar aos demais com eficiência. Muito obrigado pela presença de todos, o café continua lá de fora.